Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui quem fala é o professor Bruno, da disciplina de arte. E nós aqui, na segunda série, vamos falar sobre impressionismo, mais uma parte sobre esse movimento artístico tão importante da história da arte, que movimentou o universo artístico europeu durante o século XIX, influenciou outras vanguardas artísticas e outros demais artistas, e ainda hoje influencia muito a arte, ok? Vamos lá, vamos aos nossos objetivos. Analisar as obras de artistas impressionistas, vamos ver alguns artistas importantes desse movimento, compreender as razões pelas quais eles têm esse estilo, por que é que eles têm esse estilo. Mas antes de começar já mostrando os artistas, né, é bom sempre fazer aquela reflexãozinha básica, ativar o conhecimento prévio, preparar o terreno, ok? Então vamos lá. Ao ver essa obra de Edgar Degas, que seria a bailarina de 14 anos, que mensagem ela te passa? Só olhando para ela. Que sensação que ela te passa a olhar? Não te passa nada? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela logo depois. Eu vou deixar ela lá para os últimos momentos da aula, mas guarda na memória, ok? Vamos lá. Bom, relembrando as características desse movimento artístico. As tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar em diferentes horários. Então, os artistas saem dos seus ateliês, motivados para causar uma revolução em consequência ao surgimento da fotografia. Eles passam a pintar ao ar livre para perceber tonalidades e cores diferentes que os objetos e as paisagens têm em reação à luz solar e em reação também a luzes artificiais, como lamparinas, postes de luz e tudo mais. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma cena urbana de algum festival urbano, né? As figuras não devem ter contornos nítidos, né? Então parece que você está vendo ele meio difuso, às vezes até tem um problema de miopia, astigmatismo, fica meio não tão nítido assim, né? Sombras luminosas e coloridas. Quando a gente vai fazer uma pintura ou um desenho, quem está começando geralmente associa a sombra à cor preta, né? E já vai pintando o preto logo direto. Os artistas impressionistas aboliram a cor preta da sua escala de cores e eles utilizam outros tons para realizar as sombras, ok? Então, sem o preto, sem contornos, ok? O contraste de luz e sombra de acordo com a lei de cores complementares. Então, você tem aqui cores que juntas causam uma tensão no olhar. Então, se você tem uma cor vermelha, você coloca próximo a ela a cor verde, que são cores contrárias. Isso causa algumas tensões no olhar de quem vê. São tensões subjetivas, né? A pessoa não entende, não compreende sobre a teoria da cor, mas ela vê e aquilo incomoda de certo modo, ok? A presença das manchas. Você não precisa ser tão definido, tão detalhista na sua obra. Você pode fazer manchas soltas, como por exemplo essas pessoinhas aqui, são poucas pinceladas e você compreende que são pessoas, apesar de elas não estarem tão detalhadas. Então seriam as manchas, ok? Não gostavam de pintar no ateliê, como eu disse para vocês, é a pintura ao ar livre que caracteriza muito o impressionismo, né? Vão inserir recortes fotográficos na pintura. Então a pintura em si, ela se assemelha a um registro fotográfico, né? Como se fosse uma cena narrada de um jornal, por exemplo, né? Então tem muito de paisagens no impressionismo. O impressionismo tem muito paisagens, certo? E a gente começa aqui com os artistas, começando por Edouard Manet. Edouard Manet, ele é um artista que ele não, a priori, não pertencia ao movimento impressionista, né? Ele é considerado o pai do impressionismo. Ele, apesar de ter consigo muito do realismo, tinha consigo um caráter revolucionário de mudar a arte, um mentor pai para os jovens impressionistas. Então era um cara que ele já tinha um nome grande na época. Os artistas impressionistas, como Claude Monet, Auguste Renoir, que eram amigos e estudantes da mesma escola, eles eram muito novos. Então eles tiveram na figura de Edouard Manet como se fosse um mentor. Por isso a figura do paterna, do cara que vai ajudar eles a construir esse movimento, mostrar os caminhos da arte que percorrer, como fazer uma exposição, etc, etc, etc. Mas ele também acaba se influenciando pelo movimento, ok? A gente tem essa obra aqui de Edouard Manet, que é uma das suas principais obras, é a última obra que ele faz em vida, já velhinho, já doente. Tá? É um bar no Folies Bergère.
ok? Aqui a gente tem a figura central de uma moça, e eu vou demorar um pouquinho aqui para explicar essa obra, né? Você tem a figura central de uma moça, e ao redor dela você tem a figura de um bar. Tem várias bebidas, alguns aperitivos. Atrás dela parece ter um cenário meio caótico, mas na verdade aqui é um espelho. Então esse cenário caótico na verdade está na frente dela, a gente está vendo um reflexo. É um cenário de muita movimentação, porque é um bar, né? Muita alegria, muita gente bebendo, mas esse bar é um bar de elite, de uma elite burguesa da sociedade parisiense, ok? Mas essa moça, ela não está com um semblante feliz. Então aqui a gente tem a crítica social, que é muito ligada ao realismo, que Edouard Manet tinha muito dentro dele, e tem a parte do impressionismo, que é as questões da técnica com a luz e tudo mais. Tá? Qual é a crítica que tem, qual é a mensagem que essa obra carrega? É uma moça, provavelmente de periferia, que se sujeita a trabalhar deste modo. Muitas vezes essas moças que trabalham nesses bares também praticavam dentro atos libidinosos com a prostituição para poder sobreviver. Então elas estavam nessa condição, elas não podiam usufruir da felicidade que o bar burguês poderia proporcionar para esses clientes. Ela estava a trabalho, com esse semblante sofrido, muitas horas de trabalho, um trabalho abusivo, ok? Bom, a gente vai aqui para Claude Monet. Claude Monet é um dos artistas ali mais famosos do impressionismo, grande nome. Ele junto com Pierre-Auguste Renoir, que a gente já vai ver, Frédéric Bazille, Edgar Degas, são os artistas que são os top do impressionismo, né? Estudou no ateliê de Suisse, numa escola de postura mais livre, optou a morar a 80 km de Paris, em Giverny, já bem sucedido na pintura, constrói lá a casa e seus jardins, e o resto do texto se expõe ler com calma. Então, assim, é um artista que conseguiu sucesso ainda em vida, viveu por muito tempo, e ele fez muitas, mas muitas obras, explorando as técnicas de luz, que o impressionismo tem muito. E ele decidiu viver assim na parte interiorana, no interior da França, né? Longe de Paris. E ele construiu um lindo jardim na casa dele e ele pintava aquele jardim, sabe? E já no fim da vida dele, já estava meio ceguinho, e mesmo ceguinho, ele pintava. Ele pintava porque a própria cegueira tinha a ver com experimentos do impressionismo, da percepção dele, da ótica com a luz, o que ele estava vendo e tudo mais, né? Ele ficou bem famoso também por destruir algumas das obras dele que ele não achava legal, ele destruía, queimava e fazia outra. Ele fez inúmeras obras, ok? E essa obra em específico, uma coisa que me chama muita atenção, que é a Catedral de Rouen. Ele faz mais de 10 pinturas da mesma fachada da igreja, né? Só que em diferentes horários do dia, com diferentes climas, para tentar provar, através das cores, do estudo do impressionismo, que o mesmo local não necessariamente tem as mesmas cores, tem os mesmos formatos. Você pode ter diferenças de tonalidades, de nuances, dependendo do horário, dependendo do clima, dependendo do dia. Ok? Aqui outras obras famosas do artista. A esposa dele aqui se apresenta 2 vezes, o filhinho dele apresenta-se 2 vezes também. Aqui a gente percebe os jardins da casa dele, a esposa dele aqui escrevendo, né? Cenas do cotidiano. O impressionismo, ele não é muito famoso por trazer mensagens, por trazer críticas. Ele é famoso por trazer uma destruição de técnica. Então você sai do acadêmico detalhado e cria novas técnicas, do estudo da luz e das cores, tá? E é isso. Edouard Manet trouxe aquela crítica que eu falei anteriormente, mas é porque ele vem de um movimento que tem críticas, beleza? Ok. Vamos então para o nosso primeiro exercício. Vem aqui comigo, meus queridos. Quais das obras a seguir podemos considerar impressionistas? Por quê? Então você vai analisar essas 3 obras para mim e falar qual delas é impressionista no seu ponto de vista. Escreve lá para mim e depois mostra para o seu professor. Já voltamos.
Voltando aqui, meus queridos, e aí? Olhando para essas 3 obras, conseguiram perceber quais delas podem ser consideradas impressionistas ou de fato são? Bom, as obras que são de fato impressionistas é a primeira obra e a segunda. Se você reparar, elas foram feitas em ambiente externo, tem a questão da luz e sombra muito visível, a questão do estudo da luz, a reflexão e tudo mais, né? A terceira obra, ela foi feita em ateliê, você tem um personagem dentro de algum local, você não tem uma paisagem por trás, você não tem um cenário por trás, né? Então a terceira obra, ela não é impressionista, ok? Vamos lá. Então aqui a gente tem Pierre Auguste Renoir, que eu falei para vocês, amigo muito íntimo de Claude Monet. Tá? Seus quadros manifestam otimismo, alegria intensa e movimentação da vida parisiense. Né? Ele traz pinturas que mais se assemelham a sonhos, assim, sabe? Coisas bem suaves, bem bonitas de se ver. As obras dele causam uma alegria, tem essa conotação onírica, que é a relação do sonho. Tá? Como, por exemplo, o Baile do Moulin de la Galette, que é uma das obras mais famosas desse artista. Né? Moulin de la Galette é um local que ainda existe em Paris, mas só existe o restaurante hoje em dia, mas nessa época era um complexo de tendas, de vendas, além do restaurante, e um local amplo para baile. Só que é bom frisar que esse local era um local burguês, não era todo mundo que tinha acesso a isso. Era um pessoal mais de elite, um pessoal mais de dinheiro, ok? E a gente percebe aqui, além de ser um registro, né, você tem a questão da luz. É uma pintura ao ar livre, e você percebe que tem algumas manchas claras aqui que aparecem por cá e acolá, que são a luz que vem entre as folhas das árvores, que vem essa luminosidade bem característica, né, nos vãos das folhas. Bem interessante, bem bonito. Okay? Berthe Morisot, aqui a gente tem uma representante feminina dentro do impressionismo. Ela se casou, se não me engano, com o irmão de Manet, que é aquele artista realista que teve um pezinho no impressionismo, é o grande mentor, né? As suas obras utilizam pinceladas mais longas e mais suaves, como, por exemplo, a Jovem de Cinza Reclinada. Tá? Eu aposto e ganho que a maior parte de vocês nunca tinha ouvido falar nessa artista. É que a gente tem um grande problema. Infelizmente, as mulheres na história da arte, até metade do século passado, até metade do século XX, não tiveram tanto espaço de fala, tanto espaço para poder mostrar suas técnicas, infelizmente, né? E as que conseguiram acabaram indo para o ostracismo, acabaram indo para o limbo, acabaram sendo esquecidas, às vezes de forma proposital, por críticos da arte que não queriam que elas fossem lembradas, ou às vezes realmente acabou sendo esquecida, alguém não falava mais, não estudavam mais sobre. Mas essa artista é uma artista magnífica, ela está ali no hall junto com os grandes impressionistas, ela merece ser lembrada. A obra dela tem um caráter meio de inacabado, mas de propósito, né? Então ela dava esse ar da obra como se ela tivesse inacabada, tivesse faltando alguma coisa, é uma característica bem dela. Ok? Seguimos adiante. Edgar Degas. Esse cara aqui, né, é um pintor de poucas paisagens, cenas ao ar livre, seus quadros são interiores e a luz é artificial. Ele tem uma pegada da luz artificial da lâmpada, que também diz respeito a conceitos técnicos de luz e sombra, do impressionismo, né? Mas esse cara, diferente dos demais, ele tinha grana, né? Então ele tinha um poder aquisitivo, ele vinha de família mais rica, e ele foi um grande financiador do movimento impressionista, criando, inclusive, a primeira exposição dos impressionistas e tudo mais, né? E ele era ficcionado pelas bailarinas, né? Então, a maior parte das obras dele tem o caráter da bailarina, como, por exemplo, essas duas obras, e essa aqui é a segunda, a bailarina de 14 anos, que eu trouxe no nosso primeiro slide de reflexão, né? Aqui a gente tem que pontuar algumas coisinhas, né? Que a vida das bailarinas, em sua grande parte em Paris, ela não é um mar de rosas, como a gente romantiza na história da arte ou na história da dança e tudo mais, né? As meninas parisienses bailarinas dessa época, elas se sujeitavam a diversas coisas além da arte do dançar, né? Muitas delas, como é o caso da menina de 14 anos, possivelmente trabalhavam com a prostituição, acabavam se sujeitando a esse tipo de situação para poder estar ali dentro do meio. Então é uma cena muito complicada, né? E o artista retratava essas cenas cotidianas dos ensaios, das bailarinas e tudo mais, ok?
vamos para o nosso último exercíciozinho aqui. Expressão textual. Escreva um texto dissertativo argumentativo, então a sua opinião a respeito, né? A partir destas provocações, ó. As tecnologias, elas podem influenciar na construção da arte, como foi o caso do impressionismo? Será? Hoje em dia, será que a tecnologia ela pode influenciar? A exemplo do que ocorreu com o impressionismo, podemos considerar arte trabalhos que fogem do padrão acadêmico hoje em dia? Será? Responde para mim. Voltando aqui, gente, espero que vocês tenham conseguido fazer o textinho. Mostre para o seu professor, reflita com ele, debata com ele sobre isso. É um texto dissertativo argumentativo, então você coloca os seus argumentos, é a sua opinião, não tem o certo, não tem o errado. O professor te orienta e vocês chegam num consenso, ok? Bom, o que nós vimos hoje, meus queridos? Nós analisamos as obras dos artistas impressionistas, nós compreendemos
algumas razões pelas quais as obras deles eram do jeito que eram. Beleza? Então espero que tenham gostado dessa aula do mesmo jeito que eu adorei fazê-la. Nos vemos numa próxima. Tchau!